Olá, alunos da segunda etapa, aqui é o professor Nilson de Matemática. Boa noite a todos. Olha, hoje a gente vai ver a posição relativa de duas retas. Isso no espaço, certo? Tem uma observação aqui, vocês podem ler depois. Isso talvez ajude a fazer depois as atividades. Bom, se você tem duas retas, o que ele quer saber é como elas são em relação umas com as outras. Em vista de definições anteriores, nas duas retas distintas, R e S, ou elas são concorrentes, ou paralelas, ou reversas. E não tem outras opções, certo? Se você tiver duas retas distintas, como ele está dizendo aqui, ó, só pode ser uma dessas três coisas, certo? Então vamos começar aqui, ó. Primeiro, R e S são distintas, ou seja, retas diferentes. Ele diz que R e S coplanares. O que é R e S coplanares? Quando elas estão no mesmo plano. Então, duas retas que estão no mesmo plano, se tiver um ponto comum, se essas retas tiverem um ponto comum, é porque elas se cruzam, como se fosse aqui na folha de papel, uma reta que está no plano da folha, a outra reta também no plano da mesma folha. Ó, elas têm um ponto em comum, se cruzaram. Então elas são concorrentes, certo? E é claro, se elas não tiver ponto comum, elas vão ser paralelas. Se forem coplanares, estiver no mesmo plano. Exemplo, ó, você tem uma reta aqui, a outra reta segue, ó, paralelamente a ela. Se estiver no mesmo plano, são paralelas, certo? Então, retas que não se tocam estão no mesmo plano, são paralelas. Retas que se tocam em um ponto comum são concorrentes, certo? Considerando que as retas são distintas, certo? Aqui, ó, tem outro caso aqui, não é isso, mais abrangente. Observe que ele diz aqui, ou R e S são reversas, certo? Se as duas retas são distintas, elas podem ser o quê? Reversas também. Quando é que elas vão ser reversas? É exatamente quando não forem coplanares. Duas retas distintas ou são coplanares ou são reversas. Um caso fácil de vocês entenderem isso aqui, eu considere o meu dedo como uma reta e aqui o lápis como sendo outra reta. Observe, ó, que embora vocês pensem que elas se cruzam, não se cruzam porque tem, ó, um espaço entre elas, certo? Agora que eu movi, ó, dá para vocês verem direito. Tem um espaço entre elas, então elas não se cruzam, certo? Um exemplo mais simples para vocês entenderem, imagine aqui o desenho de uma mesa. Faz de conta que aqui, ó, a gente tem uma mesa, ela tem 1, 2, 3 pernas, não é isso? E a outra perna sai aqui desse canto, atravessa por aqui e vai estar aqui assim, ok? Se você pegar uma reta passando por a perna de uma mesa, está vendo? E a outra reta passando por outra perna da mesa, elas são paralelas, porque elas não se encontram, não é isso? Não tem pontos comuns, estão no mesmo plano, que é o plano aqui, ó, esse plano aqui, ó, dessa face. Se você pegar agora a reta que passa na perna de uma mesa e a reta que passa aqui nessa lateral, ó, na lateral da mesa, elas nunca vão se encontrar. Se for essa lateral, é claro que se for essa aqui, ó, se encontram bem aqui, ó, num ponto. Aí seriam concorrentes. Mas aqui, ó, essa reta que passa na lateral da mesa aqui em cima, com essa reta aqui da perna da mesa, não se encontram e não são paralelas, porque não tem a mesma direção, certo? Ó, aqui, ó, RS distintas. Ele diz, RS tem ponto comum, ou elas não têm ponto comum. Quando elas têm ponto comum, vão ser sempre concorrentes. Se tiver ponto comum, ou seja, se cruzarem em algum ponto, não importa, são sempre concorrentes. Agora, se não tem ponto comum, ou são coplanares, e aí no caso, se elas não têm ponto comuns e estão no mesmo plano, são paralelas. Ou elas não têm pontos comuns
e não são coplanares, ou seja, não estão no mesmo plano, então elas são reversas, ok? Isso seria o resumo de que são retas, certo? Paralelas, concorrentes e reversas. É claro que nesses casos eu colocou retas RS distintas, e se elas não forem distintas? Está bem aqui, ó. Quando elas não forem distintas, são coincidentes ou iguais. Retas coincidentes ou iguais são sempre paralelas, ok? Eu espero que vocês tenham entendido a aula e a atividade de vocês vai ser passada por um formulário, certo? Vocês terão que responder um formulário.